Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai dar continuidade aqui à nossa exploração do Winter Eternal, cenário de Savage Worlds, que a gente está pegando aqui alguns pontos, né, para trazer para vocês. É um cenário que eu achei bem interessante, bem legal. Então a gente está abordando aqui algumas coisas para dar aquela ideia geral, né? Um pouco da história, um pouco do cenário. E no vídeo passado a gente começou a falar das cidades, né? Só recapitulando aqui rapidinho, o Winter Eternal, como o próprio nome já indica, né, é um mundo quase congelado a partir de um grande desastre, né? O sol explodiu e tudo mais. E no momento em que o jogo começa, vamos dizer assim, é o momento em que os sobreviventes estão começando a ter de novo algo parecido com uma sociedade, né? Então a gente tem basicamente 8 grandes cidades, né, com alguma estrutura, com alguma comunicação entre elas, com alguma troca de mercadorias que possibilitam a sobrevivência de todos, né, de uma maneira geral. E no vídeo passado a gente começou a falar um pouquinho sobre as 4 primeiras grandes cidades. E hoje a gente vai fechar esse conteúdo falando das 4 últimas. Se você está chegando agora e quer assistir os vídeos anteriores, não tem problema. Eu vou deixar aqui no card a playlist do Winter Eternal, que você vai conferir tudo que a gente já falou sobre esse jogo para você não ficar de fora, beleza? E depois, se quiser acompanhar os nossos outros vídeos, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Então, olha só, para a gente começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, as 4 cidades que a gente vai comentar são Refúgio, Limiar do Espelho, Ocren e Beira do Paredão. Com isso, a gente fecha as 8 grandes cidades, mas lembrando, né, eu até comentei isso em vídeos anteriores, que existem outras cidades menores, né, que existem aí ao longo dos caminhos entre essas cidades maiores, vamos dizer assim, né? A gente comentou já sobre as arcadas, né, que são os caminhos, tipo os túneis, né, que ligam essas cidades. E ao longo desse caminho existe espaço, existe abertura para você ter acampamentos menores, cidades menores, né, enfim, até para possibilitar uma melhor viagem, né, entre esses pontos. Mas essas 8 são o grande foco do cenário, né, e provavelmente é a partir delas que as tramas vão se espalhar para as áreas menos habitadas. Então, para a gente começar aqui, a primeira cidade que a gente vai comentar é Refúgio. Então, olha só, vou ler o trechinho aqui para vocês. Construída perto das ruínas da antiga capital chamada Safira, Refúgio é uma das maiores cidades do continente. Fica na borda da Baía da Fartura, em uma grande cratera fruto do impacto de um grande cristal amarelo. O cristal de calor, como costuma ser chamado, irradia calor constante e foi uma bênção para os sobreviventes em sua luta contra o frio quando o acampamento foi fundado. A gente comentou aqui também em vídeos anteriores essa questão dos cristais, né? Provavelmente são restos do Sol que explodiu, né? Que caíram aí nesse planeta e que criaram essas crateras. Então, Refúgio tem essa vantagem, vamos dizer assim, de ter sido construída em volta de um desses grandes cristais. Então, ela não precisa dos feitiços, de calor e etc. Mas tem mais coisinhas interessantes aqui, olha só. O cristal tem um raio de calor maior do que outras cidades, comandadas pelos guardiões da natureza, e, portanto, Refúgio tem uma zona de verão maior. Também a gente já comentou isso em vídeos anteriores. As cidades geralmente são construídas a partir de um ponto central de onde são feitos os feitiços de calor dos guardiões da natureza. E essa área mais quente é a chamada zona de verão. E a área mais periférica, que ainda é quente, mas já tem uns efeitos do frio, né, congelante que existe na maior parte do planeta, é chamada de zona de outono. Então, em Refúgio, por causa dessa questão do cristal, a zona de verão é maior. Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa onde fica Refúgio, olha. Estamos bem aqui, tá? Refúgio, aqui como ele fala, ao lado, né, da Baía da Fartura e tal. E aqui um pouquinho o mapa da cidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Lembrando, cada uma das cidades que é descrita aqui tem um mapinha aqui para você identificar, né? Então tá aqui a questão do cristal, né, representada aqui dessa maneira, a zona de verão aqui mais próxima e a zona de inverno. Né? Lembrando também que todas as cidades são muradas, né, justamente para proteger dos frios, dos ventos frios e do frio intenso, né? Enfim. Mas fora isso, o que a gente tem de interessante para comentar sobre Refúgio? Por conta dessa condição climática mais favorável, vamos colocar dessa maneira, né? Refúgio também se caracteriza pela produção de grãos, de vegetais e de frutas, né? Também, hoje em dia, claro, com a participação dos guardiões da natureza, que geralmente estão associados com essa questão, é um grupo, né, que está associado com essa questão de produção de alimento em basicamente todas as cidades, né? Uma ou outra que foge um pouco à regra. Mas como aqui a gente tem essas condições melhores, existe uma produção maior que aquele negócio, né? Como eu falei no início, esses excedentes, eles acabam sendo comercializados entre as cidades, já se restabeleceram algumas rotas e tudo mais, e a vida, de uma maneira ou de outra, começa a adquirir uma sensação de normalidade, né? Mas se você está lembrado do que eu comentei no início, né, que eu li aquele trechinho que eu li, Refúgio foi construída sobre as ruínas de uma antiga capital chamada Safira. O que isso quer dizer? Que as proximidades da cidade e abaixo, né, de Refúgio existem
túneis e ruínas dessa antiga cidade. Que claro que você que é jogador de RPG experiente já sabe o que isso quer dizer. Você vai ter ali monstros, parasitas, mortos-vivos, tá? E como a cidade está expandindo a sua rede de esgoto, a possibilidade de uma rede de esgoto encontrar com um túnel antigo, com uma catacumba e etc., é muito grande, né? Então aí você já começa a ter vários ganchos de aventura e possibilidades, tá? Mas, de uma maneira geral, pelo que a gente viu das outras cidades, Refúgio parece ser uma das melhores, com melhores condições, né? Até como o próprio nome sugere um pouquinho, ela talvez seja um refúgio melhor do que as outras grandes cidades. Seguindo adiante, a segunda cidade que a gente vai comentar hoje aqui é justamente Limiar do Espelho. Vou mostrar logo um mapinha aqui, olha. A cidade fica à beira de um lago, que é justamente o lago conhecido como Espelho. Deixa eu mostrar aqui no mapa principal aqui, né, do continente. Cadê? Tá aqui, olha só. Limiar do Espelho fica bem aqui. A gente tem aqui o lago, é um lago muito grande, tá? Até com uma ilha aqui, curiosamente batizada de Meio do Caminho, e próximo já aqui de outra cidade, né, de Morada Esmeralda. É a cidade talvez mais próxima que a gente tem aqui. Mas olha só, o que mais que a gente tem para comentar sobre Limiar do Espelho? Vou ler um trechinho aqui. Bir Cajô construiu seu acampamento nas ruínas da antiga cidade de Limiar do Espelho. Era uma grande cidade com um porto enorme e uma grande frota de pesqueiros. Começaram lentamente e bem pequenos. O acampamento era mais exposto aos elementos do que alguns outros. Isso foi até começarem a trabalhar em uma muralha que agora é mais alta do que a de qualquer outra cidade. Então, assim, basicamente a gente pode entender que talvez pela proximidade, né, com o Lago Espelho, talvez tivesse mais influência de ventos gélidos e tal. Então, realmente ali a vida inicialmente era bem mais difícil, mas por isso eles construíram uma muralha que, conforme está dito aqui, talvez seja a muralha mais alta dentre todas as cidades. Hoje, Limiar do Espelho é novamente uma cidade muito grande e pesca ainda é a principal indústria. Aí você pode estar pensando, pesca? Mas não está tudo congelado? Olha só. Embora coberto por uma grossa camada de gelo, o Lago Espelho não está congelado. As águas frias estão repletas de vida. Ninguém sabe por que o lago não congelou como a maioria dos outros lagos, mas os pescadores não olham os dentes do cavalo dado. É interessante, assim, no vídeo anterior eu comentei de uma outra cidade, a Cataratas da Morte, que ela fica às proximidades de um rio, justamente vai ter essa catarata, e esse rio também não está congelado. E da mesma forma como aqui em Limiar do Espelho, lá não é dito por que esse rio ou este lago não congelaram. Então, isso aí pode ser uma coisa para você explorar, né? Um gancho de aventura, um motivo para grupos que gostam de exploração, isso pode render uma aventura interessante. E fazendo um gancho também com o que eu comentei no vídeo sobre equipamentos, uma boa parte do desenvolvimento de Limiar do Espelho também se deve à questão dos trajes antifrios, né, que foram desenvolvidos recentemente, essa tecnologia nova, né, que permite que eles passem mais tempo na pesca. Os próprios cortadores de gelo mais modernos também aceleraram e melhoraram a pesca em Limiar do Espelho. Então, assim, a gente vê que aos poucos esse mundo ele vai se redescobrindo, né, e as coisas vão começando a melhorar um pouquinho, entre aspas, né? Então, como a gente fala, é um mundo que está na beira de um avanço tecnológico e isso é extremamente necessário para a sobrevivência deles, né? E uma última informação interessante é que justamente como eu mostrei aqui no mapa para vocês, Limiar do Espelho é a cidade que tem mais ligação e está mais próxima à Morada Esmeralda. Eu vou até mostrar de novo aqui no mapa, que é uma cidade que está... Morada Esmeralda é uma cidade meio que isolada aqui. Então, boa parte do contato que eles têm com o resto do mundo, vamos chamar assim, é justamente através de Limiar do Espelho. Olha, tá aqui Limiar e tá aqui Morada. Pode ver, olha, aqui não tem nenhuma outra cidade próxima. O Limiar do Espelho ainda tem ligação aqui com Arcadas para outras cidades, né, aqui e tal. Cadê? Eco, Drogan, você consegue dar a volta aqui e chegar no resto da cidade. Mas Morada Esmeralda está meio que isolada. Então, isso também, se você gosta de pegar esses aspectos mais sociais ou políticos, isso pode ser uma coisa interessante de explorar também. Avançando para a nossa terceira cidade, temos aqui a cidade de Okren. Olha só. Essa é uma das cidades que eu achei mais interessante para explorar em jogo, porque ela me dá muitas possibilidades que eu particularmente acho legais de temas bacanas para discutir em jogo, dependendo da galera com que você joga, claro. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Malek Firespear foi o salvador de Elerak. Quando as pessoas começaram a morrer, foi ele quem reuniu o Conselho Verde. Ele se importa e protege a todos em sua cidade. Pergunte sobre o fundador a qualquer cidadão nas ruas de Okren e ele confirmará. Okren não fica nas ruínas de uma cidade antiga. Foi construída do zero, de acordo com os projetos de Malek. Era o único acampamento no sul e muitos sobreviventes foram para lá.
Em pouco tempo, o campo de refugiados cresceu. Grupos de trabalhadores foram enviados às montanhas e trouxeram blocos de pedra que logo a tornaram a forma de tomaram a forma, melhor dizendo, de construções, transformando o acampamento em uma cidade grande. Até aí, beleza, né? A cidade é protegida pela mão de ferro da família Firespear. Há comida e aquecimento para o povo e os prédios são altos e bem mantidos. As ruas são policiadas e guardas ficam de vigia nos muros todos os dias. Na superfície, as pessoas parecem felizes e contentes, mas se você olhar mais atentamente, verá um medo sufocante em muitos olhos. O que é interessante de Auckland? O que ela é diferente de outras cidades? A maioria das cidades que eu comentei aqui, geralmente, apesar de você ter ali aquela passagem, né, de tipo uma dinastia que comanda a cidade, ou que fundou e tudo mais, e tem uma grande influência, geralmente as cidades todas têm um conselho, nem que seja para fazer de conta, né, que existe ali uma distribuição de poder, ou que as decisões são tomadas de uma maneira mais coletiva, alguma coisa nesse sentido. Auckland, não. Em Auckland não existe conselho. Tudo é decidido pela família Firespear. Ou seja, aquilo que a gente comentou aqui, a cidade é protegida, né, pela mão de ferro dos Firespear. E isso resulta numa série de medidas, tipo toque de recolher, né, tem uma questão de segregação na cidade, existem todas as raças ali, mas assim, e todas as raças podem circular livremente na cidade durante o dia, podem trabalhar em qualquer outro distrito. Mas durante a noite, que inclusive tem um toque de recolher, todas as raças têm que voltar para os seus distritos, ou seja, tem aquela segregação ali. E basicamente, descendo um pouquinho mais ali, avançando um pouquinho mais, uma pequena camada, você vai perceber que Auckland, na verdade, é uma representação de um estado policial. E é aquela discussão, né, de o quanto da sua liberdade você está disposto a abrir mão para ter as benesses, né, entre aspas, de uma vida relativamente boa. Porque como ele fala aqui, existe aquecimento, existe comida para todos, né? Tá aqui, ó, deixa eu até localizar aqui. Ó, há comida e aquecimento para o povo, e os prédios são altos e bem mantidos, as ruas são policiadas, etc e tal. Ou seja, você tem uma série de condições que, em tese, são condições boas de vida, mas por conta disso, ou para usufruir disso, você vai abrir mão de uma boa parte da sua liberdade, ou da sua individualidade, ou de alguns direitos, enfim. Então, isso que eu acho interessante de você explorar no jogo, claro, dependendo do grupo com o qual você jogue. Ah, e só pra gente fechar aqui, porque eu acabei me empolgando e não mostrei, tá aqui o mapa de Auckland, tá? É uma cidade bem dividida e bem organizada. E aqui no mapa do continente, olha só, Auckland tá bem aqui no sul, ó. Ela também tá meio isolada aqui, uma cidade aqui na pontinha, ela fica mais próxima aqui das Cataratas da Morte, né, que foi a primeira que a gente comentou. Mas assim, basicamente não tem outras grandes cidades próximas, né? Tem as pequenininhas aqui pelo caminho e tal, mas ela desfruta também de uma certa privacidade, vamos dizer assim, que talvez sirva bem aos interesses da família Firespear. E para a gente fechar, a quarta e última cidade aqui do vídeo de hoje vai ser Beira do Paredão. Nome estranho, né? Mas vocês vão ver que faz todo sentido. Deixa eu ler um trechinho aqui. Alguns anos depois dos acampamentos terem começado a se tornar grandes cidades, as pessoas ouviram falar de uma pequena cidade na Cordilheira Pilar do Céu. Seu fundador, Gerald Baaken, era um artífice e logo as pessoas com interesses em comum começaram a se mudar para lá. Alguns acreditam que ele já estava construindo quando o Sol foi destruído. Seja como for, hoje, Beira do Paredão é uma cidade em franco crescimento. E seu bisneto, Gerald Baaken, aquela questão da linhagem, né, é o líder da família e da Guilda das Engrenagens. A Guilda das Engrenagens é o conselho, né, de Beira do Paredão. As fábricas em Beira do Paredão produzem muitos dos produtos que estão à venda nos mercados de outras cidades. Muitos artífices também fazem de Beira do Paredão seu lar, uma vez que praticamente toda semana um novo invento é apresentado. Eu lembro de ter comentado nos primeiros vídeos aqui de Winter Eternal sobre essa questão do mundo estar num nível tecnológico X, né, que quando ocorreu o desastre lá do Sol e tal, isso foi decresceu, né, decaiu esse nível tecnológico, mas aos poucos as pessoas vão redescobrindo a tecnologia ou inventando coisas novas. Beira do Paredão meio que simboliza tudo isso, porque ela é basicamente uma cidade industrial, e tudo o que ela produz, nesse sentido, é comercializado com todas as outras. Em contrapartida, é dito aqui no texto que eles quase não produzem alimentos. Então, ou seja, é uma grande troca, é um grande comércio. O Beira do Paredão vai fornecer tecnologia, vamos dizer assim, mas vai precisar importar basicamente ou quase toda a comida para manter a sua população. E ela tem
esse nome justamente porque ela é construída na beira de um paredão. Então eu vou mostrar aqui para vocês o mapa da cidade, olha só. A gente tem aqui a visão do topo da cidade e aqui lateral, que eu acho que dá para ver melhor. Ou seja, então são, na verdade, 2 paredões aqui, né, e a cidade é construída no meio. Então tem uma porrada de escadas, pontes e até um elevador a vapor para as pessoas circularem entre todos esses níveis, né? A cidade tem só uma entrada, ó, te aproximar aqui em cima, que é justamente o início da arcada, né, dos túneis que ligam as grandes cidades, e aqui já tem um elevador. Então, nesse meio do caminho aqui, nesses níveis todos, você vai ter, claro, muitas indústrias, muitas fábricas, depósitos, áreas de lazer, áreas de moradia. A cidade, isso é interessante de comentar também. Aqui embaixo, olha, a gente tem lava, né? Então, a cidade ela não precisa de feitiços de calor, porque ela está próxima da lava. Então, esta lava vai fornecer ali o calor suficiente para que a cidade sobreviva, né? Sob ali a liderança, né, o comando da Guilda das Engrenagens. Enfim, e o livro coloca aqui, só uma última informação para a gente fechar, beira do paredão está, sem trocadilhos, né, à beira de uma revolução industrial, ou seja, existe a possibilidade de que esse mundo alcance um grande salto tecnológico a partir dos inventos das pesquisas que são feitas em beira do paredão. Então, isso aí é interessante também se você quiser, de repente, depois de um tempo, avançar o cenário nesse sentido da tecnologia. Beira do paredão fornece todas as condições para isso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse nosso tour, né, pelas principais cidades aqui de Winter Eternal. É um cenário, como eu falei, que eu achei bastante interessante. Ainda tem algumas coisinhas legais para comentar sobre o Winter Eternal. Então, se vocês quiserem continuar sabendo mais sobre o cenário, se manifestem aí nos comentários, tá? Deem um feedback aí do que vocês estão achando, beleza? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, né, o comentário, que eu já pedi para a gente continuar trocando ideias. Se você quiser continuar assistindo nossos outros vídeos, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E a gente se encontra nas próximas resenhas.